Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos. Bom, gente, o tema de hoje é para falar sobre uma polêmica que foi gerada nas redes sociais do Santos. Quem não sabe, Nicola Profeta e Tomás Rincon foram convocados pela seleção venezuelana e com isso gerou aquele debate, né? Por que o Rincon não joga? Por que o Profeta não joga no time profissional? Por que não tem oportunidades? Enfim, para falar sobre isso, eu vou dar mais opiniões específicas no caso do Rincon do que a garotada. Porque se você pegar a questão da seleção boliviana, o Santos teve 3 jogadores convocados: o Enzo, o Miguelito e o Marcelo Torres. E assim, vamos ser francos, o Enzo é um jogador de característica de dentro da área. Então ele bateria muito de frente com o Furt. Eu já defendia que ele deveria ser relacionado, não titular, não solução. Já o Miguelito, quando teve as suas oportunidades, ele não correspondeu tão bem ali no meio-campo. Só que assim, também não foi aquela minutagem para a gente levar em consideração. Já o Marcelo Torres é um jogador um pouco mais novo, que tem que amadurecer um pouquinho mais. Então, assim, são jogadores que eu acho que o Santos tem que valorizar, só que a gente não pode tratar como solução. São jogadores em formação, entende? Esses 3 jogadores bolivianos, eu não consigo ver tanto futebol. Só que ao mesmo tempo, eu acho que tem que estar sendo relacionado, eu acho que tem que ganhar a minutagem, sabe? Não adianta querer valorizar no sub-20, não adianta querer valorizar com o jogador encostado. Agora, na seleção venezuelana, o engraçado é que o Otero, que é o titular do Santos, não foi convocado, já o Rincon, que é reserva, foi convocado, e o Nicola Profeta, do Sub-20, também. O Nicola Profeta, eu tenho a mesma visão que os outros garotos da seleção boliviana. Tem que estar sendo relacionado, tem que ganhar minutagem, tem que ser valorizado no profissional, só que não ser tratado ainda como solução. Um passo de cada vez. Agora, o que me estranha é a questão do Tomás Rincon. Por mais que o Tomás Rincon não venha fazer uma temporada dos sonhos, ele é uma peça muito importante. Porque, além de ser um líder de elenco, é um jogador com uma extrema qualidade técnica na saída de bola, no passe, na visão de jogo, sabe cadenciar o jogo, sabe catimbar um jogo se precisar. Inclusive, se você notar, o Rincon, no Paulistão inteiro e nas primeiras partidas da Série B, ele entrava só 5 a 10 minutos, era muito pouco. Quando ele teve a sua primeira oportunidade na equipe titular, ele não foi tão legal, ele não aguentou os 90 minutos. Quando ele volta da seleção, a primeira partida que ele atua é contra o Sport. E eu, na minha opinião, é claro, ele faz uma boa partida, porque ele melhorou o seu rendimento após voltar da seleção, porque ele teve uma sequência maior de minutagem, ele já estava com ritmo de jogo em dia, porque por mais que ele jogue só apenas 5, 10 minutos, ele não vai ter um ritmo de jogo adequado para 90, sabe? Então eu acho que essa questão do ritmo de jogo para o Rincon pegou. Lógico que ele perdeu a vaga para o Schmidt ali no Paulistão, enquanto ele se tratava de uma lesão, porque o Schmidt estava voando baixo. E agora que o Schmidt ao lado do Pituca caíram de rendimento, porque o Rincon não recebe oportunidades? Porque assim, o que o Carille fez contra o Amazonas não tem sentido. Por que eu quero dizer que não tem sentido? É muito culpa do Sandri? Não. O Sandri, não vou entrar se ele é bom ou se ele é ruim. A característica do Sandri é de volante construtor, não é volante destruidor, não é volante de marcação. E na coletiva o Carille falou: não, eu tirei o Pituca porque eu queria prender mais o Sandri na marcação e liberar ao mesmo tempo os laterais. Então, peraí, tem um erro. Então você prende um volante de construção na marcação para liberar os laterais. Então não seria mais ideal, mais viável colocar o Tomás Rincon, que é esse estilo de volante,
Então, assim, eu achei que faltou um pouco de coerência. E com essa convocação para a seleção venezuelana do Rincon, veio as perguntas, porque o Rincon não joga. Repito, as atuações dele na Série B não foram tão legais. Ele voltou a atuar bem após voltar da Copa América, onde ele teve uma minutagem muito legal atuando pela sua seleção. Então eu acho que quando você tem um cara vivido, experiente, bom de bola, que nem o Rincon, eu acho que você tem que ter pelo menos um pouco de inteligência ou um pouco de vontade de trabalhar para saber utilizar o Rincon. Não estou falando que o Rincon no time faria com que o time jogasse muita bola. Só estou dizendo que se você quer alguém que fique preso na marcação e só ajude na saída de bola, o Rincon é um nome mais viável do que o Sandri. Repito, não estou falando da qualidade dos dois, estou falando de característica. O Rincon tem essa característica de destruidor, de marcador. O Sandri, ele tem mais característica de construção. Pelo menos é o meu ponto de vista, e o Carille, para mim, foi muito sem noção na sua resposta na coletiva. Pelo menos é a minha visão sobre tudo isso. Então, para mim, o que acontece? Falta um pouco de inteligência e de vontade no Carille em querer utilizar o Rincon. Porque se você tem um jogador desse que é importante para elenco, que sabe lidar com fases conturbadas, fases polêmicas, um cara com toda essa experiência, e você não sabe utilizar, é falta de vontade de trabalhar ou tem algo contra o cara. Porque assim, o Rincon, ele não vai ser a solução dos 100% dos problemas do Santos. Mas hoje eu vejo que ele possa ser parte dessa solução. Porque eu, Gabriel, faria a seguinte alteração. Se vocês concordam ou discordam, vocês deixam no comentário, desde que haja educação. O que eu penso? Eu mudaria o esquema tático. Eu sei que o Carille não vai mudar o 4-3-3, mas eu mudaria para 4-4-2, jogando com 4 jogadores no meio-campo. Colocaria o Rincon, podendo jogar tanto ali como o primeiro volante, como um líbero entre os dois zagueiros, para dar um pouco mais de liberdade para Schmidt e Pituca, porque eles conseguem fazer essa questão de construção de jogadas. Acho que com o Rincon dando esse suporte defensivo, daria um pouco mais de segurança para a equipe e dava um pouco mais de liberdade para o Pituca e o Schmidt conseguirem encostar um pouco mais no Juliano, que falta um pouco do pessoal chegar perto do Juliano, fazer essa bola chegar no Wendel ou no Furt. Então, o meu meio-campo seria diferente do que o Carille escala. Rincon, Pituca e Schmidt e o Juliano. Porque você teria o cara da criação, que é o Juliano, você teria 2 caras de criação que ajudam a marcar Pituca e Schmidt, e você teria um cara da saída de bola e que ficaria um pouquinho mais preso na marcação e no desarme, que é o Rincon, sem contar também a sua experiência. Então eu acho que falta um pouco de inteligência e vontade de trabalhar no Carille e mudar esse esquema tático. Se você me perguntar, e o ataque, Gabriel, como ficaria? Eu só colocaria o Guilherme, ou o Furt, ou o Wendel Silva. Porque eu acho que independente do 9 que você coloque lá, por mais que o Furt estava jogando mal, por mais que o Wendel Silva fez uma partida interessante contra o Amazonas, você vê que a bola não chega. Você vê que o centroavante que você colocar lá vai sofrer, vai ter que brincar de Hulk, de Superman, que vai ter que ficar brigando com 3, 4 marcadores. Então, o que acontece? Eu daria a liberdade para o Guilherme flutuar ali na frente, tanto pela direita como pela esquerda, e também faria com que essa bola, já que eu tenho 4 homens de meio campo e o Guilherme flutuando ali no ataque, o atacante se preocupasse apenas com a sua função ali dentro da área, seja o Furt ou seja o Wendel, sabe? Então eu acho que o Tomás Rincon não está jogando por falta de vontade do Carille. Porque o Carille pode até ser meio sacana, colocar ele 10 minutos numa partida depois de muito tempo sem jogar, o Rincon errar, e ele falar numa coletiva, tá vendo? Vocês não pediram o Rincon? Olha aí porque eu não coloco. Para mim o Rincon tem que jogar. E se você tem um jogador igual ao Rincon no seu elenco, você tem que valorizar e colocar para jogar. Em relação aos garotos da base que eu falei no início do vídeo, tem que ser inteligente também, lapidar da forma correta, dando 5, 10, 15 minutos aos poucos, dando essa experiência e essa minutagem para maturar. Ah, Gabriel, eles não são grande coisa. Beleza, mas mesmo assim você colocando o profissional, relacionando,
o nome está no mercado, o nome está em visibilidade, aí o mercado fica interessado e pode aparecer uma boa proposta por um jogador que talvez não seja tudo aquilo. Então, eu acho que falta um pouco do Santos valorizar o seu material humano, que eu digo mais da base, e o treinador ter um pouco mais de inteligência para usar esses jogadores, tá certo? Bom, gente, o vídeo de hoje é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.